Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Crédito ao canal dele. O canal dele está na descrição. Deve fixar você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de nossos. Tem muitas enrolações, bom vídeo. Ele tá fazendo piada, verá verdade. E eu não tô brincando. Ontem, assim que saiu o resultado dessa derrubada, dessa derrota histórica, não só do Messias, mas do Lula, a gente começou a brincar ali no próprio plenário. A piada era a seguinte: bom, agora ele vai ter que recorrer ao STF, né? Agora tem que recorrer ao STF. E era uma piada porque é algo tão absurdo, tão longe das possibilidades, que a gente achava que isso jamais iria acontecer. É que nem quando acontece um jogo de futebol e aí a internet vira aquela piada: pô, o Flamengo perdeu, agora vai ter que recorrer ao STF. O Lula vai recorrer ao STF porque o Vasco... Então assim, é aquela coisa que é uma piada. Não é piada, gente. A coisa é tão séria que eles realmente fizeram isso. Ou estão pensando em fazer, pelo menos. Aliados de Lula e Messias estudam acionar a STF após derrota no Senado. Olha que loucura. Lula não conseguiu colocar um cara no Senado, no STF, e agora está pedindo para que o STF o ajude a colocar esse cara dentro do STF. Advogado próximo a Lula e Messias decidiu reunir grupo de juristas para estudar possível ação no STF após Senado rejeitar nome do advogado-geral da União, o abortista, defensor de bandidos, censurador, né, Jorge Messias, que se diz evangélico. Apesar do discurso do governo e do próprio Jorge Messias de que é preciso aceitar a derrota, aliados do ministro da AGU e de Lula estudam acionar a STF após a votação do Senado, que rejeitou a indicação do presidente. A estratégia é defendida pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas. Lembrando, Prerrogativas é o grupo para qual o Lula deu a presidência do Correios. O que aconteceu com os Correios? Esses aqui são os sanguessugas do dinheiro público, tá? Grupo de juristas antilavajatistas e progressistas. O advogado é amigo pessoal tanto de Messias quanto de Lula. Em conversa com a coluna nesta quinta-feira, Carvalho disse estar reunindo um grupo de juristas e dirigentes partidários para avaliar a conduta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na votação. Na avaliação de Marco Aurélio, pode ter havido um desvio de finalidade do atual chefe do Senado da condução do processo de análise de indicação do nome de Messias para uma vaga de ministro do STF. Estamos reunindo um grupo de juristas para avaliar a conduta do Alcolumbre. Ele funciona como uma espécie de juiz. Ele não deu ao sabatinado condições que pudesse enfrentar a sabatina, deu todas as condições e mentiu, inclusive Messias mentiu e foi descancarado. Há um desvio de finalidade nele na condução do processo, disse o advogado. Então, vamos entender isso aqui. De um lado, tem um grupo do Lula falando que ele tem que recorrer ao STF. Eu espero que eles façam isso. Isso só vai mostrar o quão vergonhoso e desesperado esse governo tá. E vai associar o governo ainda mais a um STF que tem uma rejeição absurda. Hoje está beirando 70%. Façam isso. Vão lá. Recorram ao STF. Vai ser muito bom para esse governo eles ignorarem uma decisão do Senado soberana para recorrer ao STF para que ele possa colocar quem ele quiser no STF. Muito bom. Segundo ponto, do outro lado, o Lula quer colocar o Alcolumbre numa situação embaraçosa. Ele quer escolher agora uma mulher negra, já não é credibilidade, não é conhecimento, não é reputação ilibada, não. Ele quer escolher uma pessoa para que o Alcolumbre fique num embaraço de não pautar, de não aceitar. Então ele quer escolher uma mulher negra, não pelas qualidades. Olha, é isso que eu estou falando. É a mesma coisa que ele fez quando ele colocou a Gleisi Hoffmann como ministra e falou assim, não, eu vou colocar ela como mulher aqui porque ela vai ter que lidar com 2 homens. Então tem esses 2 grupos. Tem uma parcela que fala que é melhor ele não fazer nada. Só que o que acontece? Por que o Lula está tão desesperado a colocar novamente uma indicação? Ele poderia esperar até o ano que vem, certo? Por que ele não vai fazer isso? Ele sabe que não vai ser presidente no ano que vem. O PT, o governo, já sabe que perdeu essa eleição. E principalmente essa decisão de ontem, essa votação de ontem. Então, no desespero, eles querem colocar alguém agora, eles estão desesperados para ter pelo menos mais uma pessoa no STF, porque eles não estarão na presidência no ano que vem. E eles estão morrendo de medo porque vai ser o Flávio Bolsonaro entrando na presidência já colocando o ministro do STF. Olha que loucura. Já vai entrar colocando o ministro do STF. Aí, meu irmão, aí as coisas começam a mudar. Como eu disse, né? O Flávio vai colocar 5 ministros. Vai ter 2 impeachment, mais 3, 6, né?
Vai ter 2 impeachments, mais 3 que já vão aposentar e mais uma vaga agora. 6 ministros que o Flávio vai colocar nesses próximos 4 anos. Então é isso, desespero completo e só o PT mesmo no desespero tão grande que é capaz de fazer uma piada virar verdade. Compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Vou te falar um problema sério que o Flávio tem, cara. É um problema muito sério. E eu não aguento mais, eu vou ter que falar. O cara é humilde demais. Ontem, depois da derrubada lá da indicação do Messias, ele deu uma entrevista e ele tinha a intenção de não se vangloriar, de não dar uma de que foi ele um dos grandes articuladores pela derrubada do Messias, dando mais crédito aos próprios senadores, à população. E aí, a esquerda e a galerinha do MBL pega isso para atacar o cara, porque ele foi humilde. Eu vou falar para vocês a verdade. O que aconteceu nos bastidores. Não, eu vou falar não. Vou deixar o Flávio te falar como que ele articulou a derrubada do Messias. Vamos lá. Ontem eu cheguei a dizer aí que não tinha pedido votos e tal, mas foi muito mais uma postura minha de, como nós estamos vitoriosos ontem, não ficar tripudiando em cima do indicado que não foi aprovado. Mas obviamente que houve uma grande articulação da nossa parte, algumas reuniões, conversas, um a um, e eu acho que o ponto-chave foi uma reunião que nós fizemos no nosso bloco, na terça-feira pela manhã, onde eu fiz ali um apelo para 30 senadores da importância que o Senado tinha naquele momento a oportunidade de tentar resgatar um pouquinho da sua credibilidade, para não passar a imagem de tanta submissão ao poder, seja ao poder executivo, seja ao poder judiciário. O Lula já tinha indicado 2 amigos dele para o Supremo, e aquilo estava virando uma corte de compadres do Lula, que pessoas que estão se posicionando, como vem mostrando o tempo, Marcelo, se posicionando, olhando capa de processo, tomando decisões para prejudicar aqueles adversários do atual governo Lula, tomando posições a pedido do presidente Lula e às vezes até atropelando, desfazendo atos aprovados aqui nos plenários da Câmara e do Senado. Eu pude explanar também para esse grupo de 30 senadores que o limite, o Supremo estava sem limite. Ali, algumas pessoas no Supremo não continuavam agindo com muito excesso e sem pudor nenhum à luz do dia, mesmo com tantas denúncias de corrupção, Banco Master, continuavam fazendo esse avanço sobre o legislativo, sobre o parlamento, ignorando o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar para falar. As suas opiniões, palavras e votos são insuscetíveis de uma ação penal ou de ação civil, como está escrito na Constituição nesse artigo 53, e a gente está percebendo que não há limite, não param. Fica a sensação de que quem quer escolher o próximo presidente do Brasil, o governador de um estado, o senador que pode concorrer, o deputado que pode concorrer, não é mais o povo. É 1 ou 2 ministros ali no Supremo Tribunal Federal. E todo esse contexto também de o governo Lula maltratar muito o Congresso Nacional, não a gente, porque a gente é oposição, mas a própria base dele, alguém que nem tem telefone celular, alguém que é completamente analógico, que parou no tempo, uma pessoa com ideias atrasadas e acha que o parlamento, Marcela, ainda é aquele lá de 2003, 2004, quando ele achava que podia comprar com mensalão, como ele fez. E assim, os tempos mudaram, foi um momento aqui que o Congresso entendeu que é um ponto de inflexão no nosso país, em função de todo esse contexto, com relação ao Executivo, com relação também ao STF, e pelo que eu fiz que seria uma vitória, seria um marco muito importante para decretar o fim do governo Lula, que na prática é isso que aconteceu, a rejeição do nome do indicado ao Supremo, é o fim do governo Lula, há um clima aqui de fim de festa. Então, para ficar bem claro, o Flávio ele não quis humilhar os derrotados ontem. Ele simplesmente falou, olha, foi uma decisão que aconteceu, mas a verdade, e eu escutei isso de outros senadores dessa reunião, ele apertou a mão de um por um, olhando no olho de um por um, falando, posso contar com o seu voto contra o Messias? Um por um. Agora tem uma outra coisa. Sim, houve uma articulação do Flávio Bolsonaro que foi fundamental. Mas você também foi fundamental. Todos vocês que ligaram, que mandaram comentários, que mandaram mensagens, e-mail, fizeram pressão no Senado e ajudou que a articulação do Flávio acontecesse.
Olha o que saiu no CNN. Senadores relatam pressão popular comparável ao impeachment da Dilma. Parlamentares bolsonaristas e do Centrão afirmam ter recebido onda de pedidos contra Messias em seus gabinetes e nas redes sociais. Isso foi a mobilização que vocês fizeram. Usando o placar que eu criei, os vídeos dos deputados, o vídeo do Nicolas, que chegou a 32 milhões de visualizações em um período de 5 horas. Todo mundo trabalhando junto. Foi uma união da direita. Foi isso que eu falo que é o trabalho de união. Nós conseguimos fazer algo que ninguém considerava ser possível. E é o prego final no caixão desse governo, do PT e do Lula. Então, parabéns, Flávio, pela articulação, conversando com os senadores. Parabéns a todos que comentaram, ao Nicolas Ferreira, a todos que gravaram vídeos. Nós vencemos porque todos trabalhamos juntos. Então não dê ouvido àqueles que querem separar, àqueles que querem romper. Quando a situação é necessária e todos trabalham juntos, a gente consegue vitórias que eram impossíveis. O pessoal, estamos aqui no Conexão Política. O Perícia diz que PC Siqueira foi assassinado. Documento de 40 páginas, 48 páginas, produzido por Márcio, por um ex-perito da técnica científica, aponta estrangulamento com fio de fone, não autorizou arquivamento e justifica, determinou continuidade das investigações. A polícia particular solicitada pela família Paulo César Golon, PC Siqueira, o influenciador digital, foi estrangulado e assassinado com telefone de ouvido dentro do apartamento onde morava na zona sul de São Paulo, em 27 de dezembro de 2023. O documento de 48 páginas foi elaborado por Francisco João Aparecido Reginal, ex-perito da Polícia Técnica Científica, professor com 3 décadas de experiência. O contrato pelos advogados da família apareceu contradiz diretamente os laudos oficiais do IML, o jornalista que em 2025 foi cometeu suicídio com enforcamento de catraca. Lesões incompatíveis. O perito articular afirma que o padrão de largura das lesões do Figueira seria incompatível com assim catraca. Laranja apreendidas somente pela perícia oficial, mas larga a compatível com o fone de ouvido encontrado no apartamento por causa da advertência de ouvido ouvido no lugar comparar o objeto com marcas do corpo. A morte ocorreu há quase 3 anos no lugar possível. O corpo analisar feita por meio por cadáveres indicados pela perícia. MP barrou arquivamento e que o caso foi dentro de 2020. 11º distrito da Polícia Amargo, contendo a versão do suicídio. Ministério Público ganhar perícias, contradições, depoimentos, visor arquivamento, novas da apuração abertas, todos como investigação, uma simulação de homicídio ou até com feito formado. A ex-namorada a criança vida como testemunha. Luísa Lopes afirmou à Polícia Civil que tentou socorrer o PC sem êxito, relatando que deixou o apartamento corredor e pedindo ajuda. O depoimento PC teria
se mataram na frente da tela 2 dias após o fim do relacionamento. A segregação realizada no dia de Hortência de horários foram ficados entre o relator da Maria Luísa e da vizinha auxiliou social, cortando a cinta com uma faca.